Clara e sua missão. Clara Melrose chegara ao Vale dos Corvos com pouco mais do que uma mala, uma câmera, um caderno repleto de anotações e um recorte de jornais antigos. Não era a primeira vez que investigava uma história, mas sabia que aquela cidade carregava um peso diferente. Aos 25 anos, já havia aprendido a identificar quando o medo das pessoas vinha de boatos e quando nascia de algo real. E em Vale dos Corvos, o medo era quase palpável. Desde pequena, crescera cercada por histórias de mistérios não resolvidos, narrativas sussurradas por seu pai, também jornalista, que sempre lhe dissera que os segredos mais perigosos eram aqueles que ninguém ousava questionar. Talvez por isso estivesse ali agora, seguindo pistas que muitos preferiam ignorar. Havia algo em Vale dos Corvos que não se encaixava. As páginas amareladas dos periódicos esquecidos apontavam para um padrão inquietante. Desaparecimentos inexplicáveis, corpos nunca encontrados, relatos de luzes errantes no bosque e testemunhos dispersos sobre sussurros vindo das árvores. Clara percebera que a cidade evitava falar sobre aquilo, como se acreditasse que o silêncio pudesse enterrar o passado. Mas se o silêncio fosse suficiente, por que as histórias continuavam a se repetir? Entre todos os relatos, dois chamaram sua atenção. Um excursionista desaparecido sem deixar vestígios. Uma criança sumida enquanto brincava à beira da floresta. Testemunhas relataram sons estranhos, vultos entre as árvores. Mas, quando pressionadas, suas memórias se tornavam vagas, confusas. Clara percebera que o verdadeiro mistério não estava apenas nos desaparecimentos, mas na maneira como a cidade reagia a eles. Era como se um pacto silencioso pairasse sobre o Vale dos Corvos, um acordo tácito para não desafiar o que quer que habitasse aquelas sombras. Determinada a encontrar respostas, iniciara sua investigação pelo jornal local, O Observador de Vale dos Corvos. O editor, um homem de olhar cansado e voz baixa, entregara-lhe uma pilha de recortes e relatórios, documentos que pareciam pesar em suas mãos. Não lhe dissera muito, mas, antes que ela saísse, ergueu os olhos e murmurou algo que acompanharia pelo resto do dia. Dissera que muitos entravam no bosque, que nem todos voltavam, e que os que voltavam nunca eram os mesmos. As palavras ecoaram em sua mente enquanto percorria a cidade, tentando juntar peças soltas de um quebra-cabeça que ninguém parecia disposto a resolver. Conversou com moradores, ouviu relatos desconexos, anotou cada detalhe, as sombras que se moviam entre as árvores, os sussurros que pareciam vir do próprio vento, os sinais talhados nos troncos. Todos os fragmentos apontavam para a mesma direção. O bosque guardava algo e Clara precisava descobrir o que. Mas não eram apenas artigos que buscava. Talvez no fundo soubesse que essa história poderia significar mais do que apenas uma matéria para um jornal. Talvez pudesse trazer respostas para aqueles que haviam sido deixados sem desfecho. Naquela noite, com a câmera em mãos e o caderno aberto, Clara preparou-se para sua primeira incursão ao bosque. Não era uma turista fascinada pelo mistério. Era uma caçadora de verdade.
e sabia que o desconhecido já a esperava. Aqui é Victor. Se você gostou desse vídeo, se inscreva para a continuação. E não se esqueça de deixar o seu like.